meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto. Hoje eu vim pessoalmente compartilhar com vocês mais um pensamento da semana. Deus falou comigo profundamente, eu tenho certeza que Deus vai falar com você neste momento, vai ampliar a sua visão, porque a intenção de Deus é nos ajudar, não é mesmo? E hoje Deus falou comigo através de situações para que eu pudesse entender a importância de exercitar a fé. Mas antes da gente prosseguir aqui com a mensagem, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, gente. Eu me sinto muito contente por ter vocês aqui comigo. E eu espero que Deus esteja sempre com você e que você esteja sempre com Deus. Bom, na meditação de hoje, eu quero falar muito a respeito da fé, porque a fé é o ingrediente principal para que a gente venha ter uma vida abundante. Porque assim como está escrito, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então, a fé é importante para a gente. É importante a gente exercer. E assim, eu acredito que talvez você esteja passando por uma situação difícil. E você está se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Talvez você está pensando em desistir. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui não vai te deixar desistir, porque a mensagem é forte. Sabe, eu sei que tem muita gente que desiste no meio do caminho. E isso que é o erro. Porque às vezes a gente está mais perto de alcançar aquilo que a gente quer. E pelo simples fato da gente desistir, a gente praticamente joga fora tudo aquilo que a gente aprendeu até a caminhada. Sabe, Jesus, ele quer extrair de nós a confiança. E a confiança, ela não é algo de metade, ela não é algo imparcial. A confiança em Deus tem que ser uma entrega, eu confio que Deus vai me ajudar. Sabe, talvez você está gastando o seu tempo confiando em pessoas que só te decepcionam. Talvez você está colocando uma confiança ou uma expectativa em coisas. Não coloque. Poupe frustramento. Frustramento. Acho que eu falei errado. Poupe as suas frustrações. Então, eu estou aqui meditando no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, que é quando Jesus acalma a tempestade. Tá escrito assim, pega sua Bíblia, se você tá com a sua Bíblia aí, para você meditar junto comigo. Olha só que interessante. E entrando no barco, Jesus e seus discípulos, eis que se levantou uma grande tempestade, e o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, Jesus, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximaram, despertaram Jesus, sentindo medo, disse: salva-nos, Senhor, não vê que perecemos? E Jesus disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então Jesus levantou-se e repreendeu o vento e o mar. E os seus discípulos ficaram maravilhados, dizendo, dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eu acredito, assim como eu, a gente sempre passa na vida, a nossa vida é um barco. Nós precisamos lembrar que Jesus está conosco. Nunca deixe que os problemas digam que você não pode. Nunca deixe com que as situações desconfortáveis façam você se afogar. Porque precisamos ter fé em Jesus, precisamos reconhecer que Ele está conosco. Quando você entende e reconhece a sua identidade em Cristo, você percebe que em você, Jesus já habita. Você precisa reconhecer que Ele está com você para o que der e vier. Ele vai te ajudar. E muitas vezes a gente esquece disto. Já parou para pensar que nessa situação, se você simplesmente aplicasse a palavra de Deus, imagina o que aconteceria.
Imagina a bonança de livramento, de proteção que Deus faria com você e até comigo. Eu sempre aprendo com as minhas situações. Sabe, a gente esquece muito dos milagres que Deus fez conosco lá atrás. Sabe, talvez a gente esqueça de quando a gente fica doente ou alguma situação financeira, alguma coisa. Deus vem, nos ajuda. E aí passa o tempo, a gente esquece. E talvez agora é um momento pelo qual você está passando, você está precisando lembrar, parar um pouco, relembrar do que Jesus fez por você. Você acha que Jesus realmente vai deixar você se afundar nesse barco? Você acha que Jesus não vai te ajudar, não vai estender a tua mão? Sabe, Jesus apenas quer que a gente confie nele. Sabe, às vezes a gente deixa a dúvida falar tão alto dentro da nossa mente, da nossa cabeça, que faz com que a gente fique estacionado, faz com que a gente até mesmo, em vez da gente colocar a fé em ação, a gente deixa a fé sem argumento para exercer na nossa vida. Jesus espera um posicionamento melhor ao nosso respeito. Sabe, Deus quer que a gente lute com força, com garra, que a gente não desista. Está escrito no livro de Neemias, eu sempre digo, está escrito assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Isso quer dizer o quê? Deus se alegra quando você se posiciona, quando você decide ser forte. Aí vai mais um. No livro de Salmos 27 está escrito assim: espera-te, pois, no Senhor. Tenha bom ânimo e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Aí vai prosseguindo. Mais à frente está escrito: o Senhor Deus habita no meio de ti. Ele não deixará com que você seja abalado, pois Ele tem ajudado você desde o tocar do amanhecer. Se a gente aplicar a palavra de Deus na área da nossa vida que a gente está passando dificuldade, é muito mais fácil a gente obter resposta, porque a palavra de Deus é a palavra mais forte que existe na face da terra. A palavra de Deus não tem oscilações. Somos nós que oscilamos, somos nós que duvidamos. Jesus mesmo falou no livro de Marcos 11, 23 está escrito: tendes fé em Deus, porque se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, mas não duvidar no seu coração, olha aí, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí a gente pode fazer uma viagem agora no tempo, na palavra de Deus, que também a gente vê mais adiante que, lembra da mulher do fluxo de sangue? É engraçado que a Bíblia, ela é tão impactante que quando a gente lê, a gente sente realmente a presença de Deus falando conosco. Já parou para pensar que quando você está triste, tu para ler a palavra, você sente aquele conforto? Exatamente isso. A gente precisa se sentir confortável, mesmo com os problemas. Porque aquilo que Deus quer é aqui dentro. É que a paz venha prevalecer dentro de nós. Porque se dentro de nós estiver totalmente fortalecido em espírito, na presença de Deus, as coisas de fora não faz com que a gente se sinta abalado. Então, a mulher do fluxo de sangue, Jesus estava indo fazer um milagre. E ela, ao saber que Jesus iria passar por ali, ela falou, antes dela sair da casa dela, gente, naquela época, uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, ninguém encostava, era uma pessoa desconsiderável, ninguém queria ficar perto. E ela falou para si mesma: se eu tão... Então, ela pegou e falou: se eu tão somente tocá-lo, eu sei que eu serei curada. E foi exatamente o que aconteceu, ela foi curada. Jesus pegou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, ela tocou, mas ela tocou com fé. Ela decidiu dentro da casa dela que se eu somente tocá-lo, eu vou ser curada. Você sabia que o que está faltando em nós é sair mais determinado? Sabe, a gente precisa confiar. Existe em nós poder, porque Jesus disse que deixou sobre nós o Espírito Santo, deixou sobre nós o poder.
A gente que não sabe usar aquilo que já existe em nós. E precisamos usar aquilo que Deus já deixou para nós como presente, aquilo que Deus deixou para nós como escudo. Então, é tão interessante dessa história, porque naquela época era Jesus que tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Mas essa mulher do fluxo de sangue, nossa, o repertório dela foi altamente diferente, porque ela decidiu antes de sair de casa: eu sei que se eu tocá-lo eu vou ser curada. E simplesmente foi exatamente o que aconteceu. Ela usou a fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela simplesmente traz vida, a abundância. É algo totalmente diferente. Sabe, eu acredito que é exatamente isso que Deus quer de nós. Precisamos enxergar além da situação. Porque a gente não pode desconsiderar as situações difíceis, porque cada situação difícil nos traz aprendizados. A gente aprende uma lição. A gente não pode desconsiderar. Aquilo que a gente passou no passado, se foi ruim, a gente aprende agora no presente a não fazer. A gente quer melhorar. Então, o caminho não é tão difícil como aparenta ser. Difícil talvez seja nós, que não consegue exercer a fé sobre a nossa vida. Porque Jesus fala, precisamos passar. A gente não vai fugir da situação, mas Deus quer nos garantir que mediante a situação a gente pode passar com segurança. Jesus está aí no seu barco. Não se deixe levar pelas aflições, mas com verdade. Tenha bom ânimo. Acredite, ora a Deus. Talvez o que estamos precisando é conversar mais com Deus, é se apegar mais a Deus, é meditar na palavra. Se a gente estiver mais próximo de Deus, mais a gente conhece e mais a gente se sente garantido com a vitória. A gente precisa, na verdade, de um tempo com qualidade com Deus. Não é buscar Deus de qualquer jeito, mas um tempo de qualidade. Você não se coloca à disposição para trabalhar, você não se dedica àquela carga horária. Por que a gente não faz isso em buscar Deus? Eu acredito que estamos precisando mudar o nosso comportamento. Sabe, Deus quer que a gente seja diferente. Nós precisamos exercer a luz de Jesus nessa terra. E a gente precisa confiar. Então, aqui é um grande aprendizado que eu aprendi nessa mensagem. Nunca se esqueça que Jesus já está com você. Nunca se esqueça do que Ele já fez por você lá atrás. E quando você passar por situações mais difíceis, porque a vida é assim, quando a gente vence uma situação difícil, sempre vem uma outra, às vezes até maior do que a anterior. Se motive a lembrar do que Jesus já fez por você. Até mesmo, olha para a palavra e veja o que Deus fez naquela época. Olha as vitórias que Deus garantiu para os profetas, para Davi, para Abraão. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, não serão destruídos. Uma vida boa é uma vida de confiança, que é ter uma vida diferente. Deus quer extrair de nós coragem, alegria, porque talvez você está aí, talvez você é uma pessoa triste. Vou dizer uma coisa para você. A alegria, a felicidade, a paz já existe dentro de você. A única coisa que você precisa é saber usar em seu favor. Talvez o que você precisa é se desconectar um pouco das redes sociais, dos problemas e se conectar com Deus. Talvez uma oração, acredito eu, que ela pode muito em seus efeitos. Porque a oração, ela não muda apenas você, mas ela muda o seu ambiente. Só que um segredo da oração é o seguinte: quando você for orar, não duvide. Porque se você está se aproximando de Deus com a intenção de pedir ajuda para Ele, você precisa acreditar e confiar que Ele vai te ajudar.
Por isso que aí entra a parte principal. Não duvide no seu coração, porque o diabo ele é sujo, ele vai usar pessoas e situações para fazer você duvidar. E quando isso acontecer, porque acontece com todo mundo, assim como comigo, não deixe com que a negatividade, nem de pessoas, nem das coisas e nem da sua visão, porque a nossa visão distrai a gente. Cuidado. Se aproxime de Deus, dobre mais os seus joelhos, converse com Ele. Se está difícil, ora mais a Deus. Senhor, me dá força para passar por isso. Me ajude a não virar refém dos meus problemas. Me ajude a não virar refém de mim mesma. Me ajude a ver um ponto positivo diante dessa situação. A gente precisa se posicionar. Se a gente quer ter vitória, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança. Jesus está aí. A questão é, nós estamos em Cristo? Será que a nossa confiança vai até uma parte? A gente precisa ser fiel a Deus, a gente precisa ter uma fidelidade com Ele. Deus vai te ajudar. Talvez não seja rápido, talvez seja devagar. Talvez você vai precisar contornar, atravessar a dificuldade. Mas se você continuar confiando e tendo fé em Deus, lá na frente você vai encontrar um caminho seguro com a ajuda de Deus. Você vai olhar para a sua situação e vai falar, graças a Deus valeu a pena confiar em Jesus. Eu sempre soube que Jesus estava comigo. E essa é a mensagem, gente. É uma mensagem de bom ânimo, para que possamos enxergar além da dificuldade. Sabe, Deus espera coisas maravilhosas de nós e precisamos reconhecer. A gente pode e a gente consegue. Jesus está ministrando o seu caminho neste exato momento. Jesus está cuidando daquilo que você não pode fazer. Agora, o que você pode fazer é confiar nele. Isso você pode confiar. Entrega o seu coração a Deus e deixa Ele trabalhar na sua vida. E você vai ver que Ele vai te patrocinar. Lembrando que você só se dá bem aonde Deus quer que você esteja. Então, não queira estar aonde não é para você estar. Se você se orientar pela palavra de Deus e ficar atento para o que Ele vai falar para você, Ele vai ministrar o caminho certo para você. E aquilo que aparentava ser um labirinto, na verdade vai se tornar um caminho seguro, porque Ele vai mostrar a direção, Ele vai mostrar a saída para você. E você vai passar por ela. Assim como Deus fez com Moisés, abriu o mar para o povo passar. Deus vai abrir o mar para você e a sua família passar. E você vai ver que Deus não deixou ninguém tocar na sua vida. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida e você vai reconhecer que em tudo Ele te protegeu. Essa é a mensagem. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha oração para a gente concluir com chave de ouro. Feche os teus olhos. Querido Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este momento, por ministrar neste exato momento essa palavra. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no nosso coração, fazendo com que a gente venha entender, meu Pai, a Tua palavra. Nos ajude a ser forte, meu Pai, que a gente não venha se deixar levar pelos problemas, mas que em tudo a gente venha lembrar do Senhor, de tudo que o Senhor já fez e de tudo que o Senhor há de fazer por nós. Eu agradeço pela nossa vida e pela vida dessas pessoas. Eu tenho certeza, Pai, que a partir de agora, muitas coisas fluirão, meu Pai, do bom sentido na vida de todos nós. Eu entrego, meu Pai, a minha fé nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor manutenção todos os dias, para que cada vez mais, meu Pai, eu venha estar perto do Senhor e me fortalecendo em Ti, para que eu nunca me esqueça, meu Pai, do que o Senhor já me ensinou durante toda essa caminhada. Meu Deus, que o Senhor tome a frente das minhas decisões, eu entrego os nossos interesses, o meu interesse, nas Tuas mãos, para viver uma vida, meu Pai, digna, com honra na Tua glória. Eu agradeço pelo dia vivido de hoje, agradeço por ministrar cada palavra, cada ensinamento. Meu Deus, em nome de Jesus, conduza essas pessoas, meu Pai, no caminho seguro. Ajude a elas, meu Pai, a não se deixar levar, mas que a Tua presença as conduza no caminho mais seguro, meu Pai, que existe, que é na Tua presença. Também entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, aqueles que nos perseguem sem causa. Meu Deus, por favor, visite essas pessoas, porque por muitos, meu Pai, eles nem sabem o que fazem conosco.
mas o Senhor nos ensinou a orar por aqueles que nos fazem mal. E assim estamos nós aqui, meu Pai, abençoe para converter o coração dessas pessoas em bondade. Assim eu entrego esta oração para a honra e glória do Teu santo nome, que todos nós venhamos ter um dia abençoado e que essa semana pertence ao Senhor, que o Senhor vai adiante de nós, abrindo o caminho e abençoando. Desde já eu te agradeço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, graças a Deus.